Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar uma série de vídeos sobre algumas dúvidas que todo mundo tem na ortodontia e às vezes passa meio que batido nas aulas, mas são temas que eu acho relevante para se rever sempre. Eu vou chamar isso de insights ortodônticos. Esses vídeos terão uma duração de 15 a 20 minutos e vou tentar com eles esclarecer algumas dúvidas, tá? Se vocês gostarem disso, comentem para que eu possa produzir mais. Esse é o primeiro deles, e nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre sobremordida profunda. Vamos lá? Muito bem. Uma dúvida que todo mundo tem é assim, Pedro, a sobremordida é um problema grande na ortodontia, e muitos deixam passar, sem grandes atenções durante o tratamento. Eu sempre digo, gente, se você não corrige uma sobremordida, ela vai cobrar seu preço mais à frente do tratamento. Muitas vezes você passa ali pelas fases iniciais, que é onde você corrige a sobremordida, não dando muita atenção ou se preocupando em deixar a mordida do jeito que ela deve estar no final do nivelamento. Então, a aula é exatamente sobre essas dicas, quando fazer, a sequência de fios, quais são os cuidados com os fios. E eu vou começar respondendo a primeira pergunta. Por que corrigir a sobremordida? Principalmente quando você tem um paciente que é um caso de classe 2, você vai ver que não dá para chegar na fase das mecânicas e fazer uma correção sagital do problema sem que você tenha antes corrigido o sentido vertical da mão-oclusão. Ela vai acabar atrapalhando quando você faz a mecânica de classe 2, seja usando protratores, seja usando elásticos, seja usando distalizadores, ela vai travar a sua distalização. No final das contas, você vai acabar tendo que retroceder. Isso é uma coisa muito comum, fazendo o que a gente chama de jigging na ortodontia. Ou seja, vai, vem, vai de novo, não deu certo, volta. Como que você faz para evitar isso? Primeiro, tenha em mente da importância de, antes de você passar para a próxima fase, que são as mecânicas ou até os arcos de finalização, você deixar sua mordida dentro de alguns critérios que são muito importantes. Então, vou dar aqui algumas dicas clínicas. Veja esse paciente que é uma classe 2. Ela tem como característica, claro, uma atresia transversal, não vou dar muita atenção nisso nesse vídeo. Nós vamos corrigir por meio de uma expansão rápida da maxila, mas o que nos chama atenção é a classe 2 dela, que vai ter que ser corrigida, ela tem um overjet, e tem uma classe 2 que você pode olhar aqui de meia classe 2. Ainda não temos os dentes posteriores para poder fazer a classificação de Andrews, mas já vejo a posição dos caninos, e associado a isso ela tem uma grande sobremordida. Muito bem. Qual é a ideia disso? Claro, além de corrigir o sentido transversal, o vertical e depois o sagital. Então veja que durante o nivelamento eu tenho um cuidado. Nos primeiros fios, e eu vou falar isso daqui a pouquinho, nos primeiros fios de nivelamento, eu não me preocupo muito em querer reverter, em querer corrigir a sobremordida, principalmente no 14 e no 18 de níquel titânio. Eles por si só já farão um pouquinho dessa correção. Só o fato de você colar e ter já uma curva de SP acentuada já vai fazer com que o fio, que é reto, já vá ter uma conformação no sentido vertical. E à medida que você nivela, ele vai descer espontaneamente essa curva que você já tem desde o início. Então, no primeiro fio 14 e 18, eu passo ele sem nenhuma preocupação, apenas reto, me preocupando com as rotações, me preocupando com os desnivelamentos. Mas vai chegar um pouquinho mais à frente do nivelamento, que é hora de você começar a ser proativo, a realmente melhorar essa sobremordida. E está aqui, ali pelo fio número 18, e eu vou especificar daqui a pouquinho quando serão esses fios, é hora de você começar a reverter as curvas. Seja um 18 niti, seja um 18 de aço, é dali para frente que isso me preocupa. Então estou aqui ilustrando só, mas eu vou passar toda a sequência, de um paciente que já está com as curvas reversas, esse é um 18 com curvas, evoluindo na sequência, chegando até o 19 por 25 com curvas reversas, e veja o quanto já melhorou essa sobremordida. Lembre-se que ela é uma classe 2, eu terei a fase da mecânica para corrigir esse problema. Então aqui na fase da mecânica, repare como está o trespasse vertical dos incisivos. Ele está de topo, e é assim que deve ser. Ele deve ficar de topo ou até levemente aberta, para que permita as mecânicas no sentido sagital trespassar até negativamente,
Qual é a hora de parar com as mecânicas intermaxilares? Não é quando ele toca na guia do incisivo superior, não é quando ele bate a ponta de cúspide do inferior na palatina do superior. É sim quando ele fica de topo ou até com trespasse negativo. E para que isso aconteça, eu tenho que estar com a mordida parcialmente até aberta. A preocupação é, isso não vai ficar assim? Não, quando você tirar os elásticos, 2 meses depois, até antes de você chegar nesta fase que é da intercuspidação, já retrocede um pouco da sua correção sagital e da vertical. Então esse fato de você se antecipar o que vai acontecer é importante para que você não tenha que retroceder nos fios. Mesmo você querendo fazer uma correção parcial, é a hora de você saber que quando você tira o aparelho tem que deixar assim. A mordida tem que estar ainda levemente de topo. E ela sozinha, nos próximos meses, irá recidivar. Os trabalhos mostram que a recidiva da sobremordida, ela acontece nos 6 a 8 primeiros meses de forma a retroceder 15 a 20% do que era no início. Então eu já conto com isso quando eu desmonto. E deixo assim mesmo. Tranquilo? Então veja aqui o início e o fim e todo o cuidado que a gente teve na fase inicial, no alinhamento, preparando a sobremordida do paciente. Isso é válido também não só para o uso dos elásticos intermaxilares, mas até quando você vai usar um aparelho de protração mandibular na fase da mecânica, você precisa corrigir a sobremordida. Um problema grande quando você usa os protratores é que você deixa, veja nesse caso, uma mordida muito aberta posterior quando instala o protrator e ele mantém projetado. Se a curva de espeja não estiver bem corrigida, é fato de que vai ficar aberta na posterior. A princípio, você vai até achar que você corrigiu o problema sagital com os protratores. Mas se essa mordida estiver aberta, quando você solta o protrator, ele volta um pouquinho e ainda continua aberta na posterior. Isso faz com que diminua a estabilidade do resultado da correção sagital. Veja aqui, esta paciente que nós vamos preparar de uma forma muito bacana. Ela tinha uma sobremordida e uma classe 2. A ideia é você pegar esta classe 2 e colocar durante o nivelamento as curvas reversas, que é o que nós estamos fazendo, preparando com estas curvas, para que quando você chegue na fase da mecânica, aí sim, eu sei o que vai acontecer. O paciente vai estar pronto sem um sistema vertical muito acentuado. Tá aqui. Vou voltar aqui para a gente ver. Veja usando o protrator nessa fase. E veja que durante o uso do protrator, a curva não está mais acentuada. Ela está planificada. Esses fios que se usam os protratores são os mesmos fios que se usam os elásticos intermaxilares, o 19 por 25 de aço. E para chegar nesse resultado, foi fácil. A estabilidade é bem maior, porque quando você estava nas mecânicas, você já tinha planificado as curvas de SP. Veja esse outro caso também usando um APM em que tinha uma grande sobremordida. Sabendo disso, durante a fase de nivelamento, eu me preparei planificando as curvas para que chegasse na hora de instalar o protrator, esse é um Twin Force, eu tivesse praticamente o plano oclusal reto. Veja que não desoclui a parte posterior. Ele projeta, fica de topo, mas tem pouca desoclusão. Quando você remove, a estabilidade é muito boa, a intercuspidação praticamente já finalizou. Fica assim no dia da remoção do aparelho. Está sobrecorrigido, mas a mordida não se abriu muito atrás. Agora é fácil para você ir para as fases de finalização e terminar o caso. Muito bem. E como que eu posso corrigir uma sobremordida profunda? A gente fala isso muito nas aulas, mas basicamente eu divido em dois grupos. Ou você extruirá os dentes posteriores, ou intruirá os anteriores. Eu vou começar aqui fazendo um resumo de quando você parte para a extrusão dos dentes posteriores. Uma das formas de corrigir, e falamos isso na aula de nivelamento, é você moldar o paciente antes de colocar o aparelho e construir um batente. Um batente que a gente chama de batente apoiado numa placa de Hawley. Então é um batente com placa de Hawley. Esse batente, ele vai ter ali a característica de desocluir os posteriores
E você teria, assim, durante a fase de nivelamento, a planificação, o aplanamento, o achatamento da curva de Spee. Esses batentes têm um truquezinho que é, quando ele vem do laboratório, o laboratório deixa ele bem contorneado nas cervicais, mas ele não servirá assim, senão eu não consigo corrigir as rotações. Então, quando chega do laboratório, eu alivio, eu recorto os contornos cervicais que fica por palatino para permitir, para dar liberdade para a movimentação dos dentes. Instalo, veja que ele nem precisa de grampos, né? Ele para por adesão. Instalo, monto o meu aparelho fixo e o paciente vai ficar com ele, vai tocar no batente. Para ajudar a extruir os posteriores, ele estará com o batente na frente, passarei minha sequência de fios de níquel titânio, 14, 18 e até o 19 por 25, mas usarei alguns elásticos quadrados na bateria posterior bilateralmente. Esses elásticos não precisam ser usados o dia todo. Esses elásticos se chamam mecânicas de intercuspidação precoce. Quando eu falo essa palavra, mecânica de intercuspidação precoce, significa um elástico que deve ser usado da seguinte forma: 12 horas por dia e com uma força leve. Normalmente esse quadrado é um 3,16 médio. E assim, 12 horinhas, ele vai ajudando a descer os blocos posteriores. Quanto tempo isso vai demorar? Depende muito do padrão facial do paciente. Nós sabemos que os pacientes mais verticais, essa extrusão ocorre de forma mais rápida. Ele é bem mais lenta nos pacientes com padrão horizontal, um braque. É mais difícil. Então o negócio é ter paciência. Mas a ideia é a extrusão. E pode ser acelerada pelo fato de você usar os elásticos posteriores. Tranquilo? Vamos comparar aqui o antes e o depois. E nós fizemos a correção primeiro vertical, planificamos, e depois a sagital. No caso desse paciente, nós usamos elásticos intermaxilares, tá? Você pode também usar, por extrusão dos posteriores, um batente, o que nós chamamos de bite guide ou o turbo guide. Eu vou dar o exemplo desse batente, que ele é pré-fabricado, e você irá colocar 2 batentes desses na incisal dos 2 incisivos, bem na incisal por palatino. Vai pedir para o paciente tocar e vai arrastar, tocando esses batentes, até você formar a guia que você quer. A partir dali, abre a boca e polimeriza os 2 batentes. Então eu começo ele colocando bem na pontinha, nos 2 incisivos, guiando o paciente até que eu faça o trespasse, polimerizo e monto meus aparelhos. Eles vão ficar mais ou menos assim. Aqui, no início, né, muitas vezes eu monto o superior e o batente, para só depois conseguir montar o posterior. Senão eu vou fazer o cisalhamento, vai bater a incisal dos superiores nos brackets dos inferiores. Então eu monto o batente, o superior, na próxima consulta monto o inferior. Ó. Então ficou assim no final da primeira consulta. Isso me permite, já na segunda consulta, montar o aparelho no arco inferior. Vale ainda a mesma dica, de preferência que você use os elásticos e mecânica de intercuspidação precoce. 3,16 médio, 12 horas por dia. Tranquilo? E aqui é no final. Como eu sei que agora é hora de remover os batentes? Quando eu vejo tocar os dentes posteriores. Minha guia na frente já estava estabelecida pelo próprio batente. Quando os posteriores tocar, pode remover os batentes. Eles já são a sustentação para que isso aconteça. Mas eu também posso corrigir por intrusão dos anteriores. E eu vou fazer usando as curvas reversas para isso. Muito bem. Qual é o critério para que eu escolha ou extrusão ou intrusão? Não existe lá muitas regras pré-estabelecidas. É muito preferência de cada autor, tá bom? Eu, particularmente, uso muito o padrão estético do paciente. Se ele tem um sorriso baixo, eu dou preferência para a extrusão dos posteriores. Se ele não tem problema de sorriso baixo, se ele tem uma boa exposição dos incisivos, eu uso de intrusão dos dentes anteriores. O que nós devemos saber quando intruímos os dentes anteriores é que, por si só, o fato de intruir, além de corrigir a sobremordida, vai provocar um segundo efeito. Nós não teremos nunca uma intrusão absoluta, porque a força não passará
exatamente aqui, que é o centro de resistência. A força sempre irá passar no bracket, onde estou longe do centro de resistência. Toda vez que você passa uma força, uma carga longe desse centro, o movimento não será um movimento absoluto. Ele será sempre a resultante de dois movimentos durante a intrusão. Ele irá intruir e irá provocar o segundo efeito, vestibularizar. Então eu aplico a força no bracket. Estando longe do centro de resistência, o meu movimento será de intrusão associado à vestibuloversão. Se isso é bom ou não, aí você tem que avaliar. Mas saber que toda a correção da sobremordida, seus dentes estarão se vestibularizando mais. Se você tiver um dente bem verticalizado ou até retroinclinado, é uma boa opção até para corrigir os problemas de inclinações. Legal? Muito bem. Mas aqui vai a dica da sequência de fios para eu preparar o meu paciente. Quando você tem sobremordida profunda, eu começo alinhando e nivelando com os fios de níquel titânio. Como eu disse, o 14 e 18 eu priorizo rotações, o nivelamento, algum dente com infra com supra-irrupção, mas não me preocupo em querer já reverter as curvas. Nesses dois primeiros fios, eu sempre passo um fio de níquel titânio reto, sem a preocupação. Pronto, e assim resolvido alguns problemas iniciais do nivelamento. Mas é a partir agora do 18 que eu tenho dois caminhos a seguir. Está na hora de eu começar a trabalhar com os fios, com as curvas reversas. Quando nós falamos curva reversa, eu estou dizendo de uma palavra muito genérica. Reversa é para o inferior, tá? Porque eu coloco ela de ponta cabeça, esta curva. Para o superior, ela é acentuada. Então a gente fala curvas reversas, mas o ideal seria a curva acentuada para o superior e reversa para o inferior. Ele vai de ponta cabeça embaixo e vai acentuada para o arco superior. Mas veja aqui nesse caminho. Você pode seguir um caminho, depois do 18, só com fios de níquel titânio para corrigir a sua sobremordida profunda por intrusão. E você compra esses fios retangulares agora, já com a conformação de ser reverso, colocando acentuado no superior, reverso no inferior. Mas qual a sequência de fios que eu uso? Eu saio do 18 e vou para um 17 por 25 niti, com curva reversa. Depois, evoluo para o 19 por 25 niti com curva reversa. Veja que eu uso um fio intermediário, que não é nossa rotina, o 17 por 25. Só para não dar um salto muito grande do 18 já para um 19 por 25. Eu passo o intermediário 17 com curva e o 19 por 25 com curva. Mas se você prefere fazer você mesmo no fio de aço, então você sai do 18 niti e evolui para esta outra sequência. Passa um 18 de aço com curva reversa. Vamos evoluir? Um 17 por 25 de aço com curva reversa e depois o 19 por 25 de aço com curvas reversas. Faço sempre a curva no superior e no inferior, tá? Não que esteja errado fazer só em um dos arcos, mas normalmente aumenta a eficiência. Tranquilo? Você encontra esses fios de níquel titânio de qualquer calibre com curvas reversas. Redondo, retangular, quadrado. É que eu acho que é muito cedo você começar no 14, no 18. Ele tem pouca carga. E você já teria o efeito natural dos dentes se intruindo, independente de você fazer uma curva. Por isso é que eu deixo para os fios acima do calibre 18. Muito bem. Também tem um outro design de fio que uma empresa muito específica, a Orthognizer, criou. Ao invés dele ter aquela curvatura toda, ele vem reto na bateria posterior e abre só na bateria anterior. É uma outra forma de intruir, não fazendo o arco todo curvo, e sim apenas abrindo a curvatura a partir do canino. Você pode comprar eles prontos, como estão aqui, ou você pode fazer eles no fio de aço. E aqui vão algumas dicas. Se você vai fazer curvas reversas, primeira delas, conjugue os dentes anteriores durante o processo de intrusão, pelo menos de canino a canino. Porque toda intrusão ela vestibulariza e isso tende a aumentar o comprimento do arco. Pode aparecer alguns diastemas durante esse processo de intrusão. Então, para evitar isso, claro, dá uma conjugada pelo menos na bateria anterior. Segunda dica,
Se você gosta de fazer as curvas no fio de aço inox, a partir do 18, depois do 17 por 25 e 19 por 25, não é para fazer aquela curvatura imitando o níquel titânio. Você vai progressivamente fazendo a curvatura. A cada 2 meses, aumente um pouquinho a intensidade dela. Começa com uma curva mais leve no início, 2 meses depois vai aumentando, 1 ou 2 meses depois vai aumentando, vá progressivamente aumentando a intensidade dela. Tá bom? Muito que bem. E se você gosta de fazer ela só aberta na bateria posterior, é deixar o fio reto e na região de caninos para frente é que você faz no fio de aço a curvatura. Legal? Muito que bem. Eu vou dar um exemplo aqui dos fios de níquel titânio já com curvas reversas. É um 18, né? Quando eu começo a partir dele de NITI 18 com curvas reversas. Aqui, ó. Tá bom? Tá aí o NITI. Eles são desta forma para o arco superior, é assim que você contorneia. E assim que você contorneia ele, coloca para o arco inferior. Tranquilo? Olha que resultado bacana. E o tempo de correção vai depender, de novo, do padrão facial do paciente. Então, os alunos têm aquela ansiedade, né, de falar, professor, está demorando demais as minhas curvas. A primeira coisa que eu pergunto é assim, qual o padrão facial? É um braque? Então, é claro, vai demorar mais. Sabe aqueles 12 a 14 meses que normalmente a gente reserva para a fase do nivelamento? Toda vez que eu começo um caso e que está ali, padrão facial mais braque, pode quase que dobrar esse tempo, tá? Você vai ter corrigido as rotações, os apinhamentos, isso é fácil no início, mas você vai ficar parado, fazendo curvas por um tempo maior do que aqueles 12 meses na somatória. O padrão não me ajuda. Tranquilo? O importante é não colocar muita força. Força demais na ortodontia significa reabsorção radicular. Vá devagar, progressivamente. Mais um exemplo aqui usando os fios naturalmente, sem usar os fios de aço. De novo, sempre para o superior ela acentuada e a reversa para o inferior. Coloca e vai substituindo ali a cada 2, 3 meses do 18 para o 17 por 25, para o 19 por 25, se você gosta de usar níquel titânio, tá? Olha aí que bonitinho, só mostrando. Olha a dica nesse caso, ó, tá todo conjugado aqui na bateria anterior, para evitar pequenos diasteminhas. É claro que o diastema não vai ser grande, tá? Mas para evitar esse intercurso. Olha que bonitinho, corrigido com curvas reversas. E uma outra dica para corrigir a sobremordida, e que eu gosto muito também, é o arco base. O arco base de Ricketts, né? Ele é confeccionado por nós num fio 17 por 25 de aço inox, e ele tem uma característica. Ele corrige para um sistema de alavanca, para um sistema de braço em cantilever. Ou seja, ele só se apoia nos molares e esta parte anterior, que chama secção anterior do arco base, é que vai entrar nos 4 incisivos e vai intruir. E qual o segredo para que isso aconteça? A ativação que você faz no arco base. É aqui, na secção molar dos arcos bases, que estão os segredos para ele intruir. Você vai fazer a dobra de intrusão. Para quem já teve essa aula, sabe o que é, e quem não teve, vai ter isso. Tanto usado no nivelamento, como até na técnica biofuncional. Ela vai ser uma dobrinha que você vai fazendo em torno de 30 a 45 graus e ele faz o arco base subir. Você instala na boca do paciente e ele tem que ficar aqui no limite cérvico-gengival a 3 milímetros acima. Aí você vai defletir e encaixar. E ele vai levantando, apenas se apoiando no molar e nos 4 incisivos. Quem adorava isso, além do Ricketts, era o professor McNamara. É o professor McNamara, né? E uma outra característica desse tipo de dispositivo para intrusão é que ele permite você já corrigir sobre mordidas, mesmo que você não tenha os dentes posteriores. Então pode ser como um critério de escolha. Você tem um paciente ali já mais jovem, iniciando o segundo período transitório, que obrigatoriamente já tem os 4 incisivos, mas ainda não rompeu os posteriores. Como é que você vai trabalhar uma curva reversa se apoiando em dentes descidos? Então o critério de escolha pode ser, faça um arco base. Bacana, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui. Mesmo o paciente não tendo os posteriores, eu já adiantei o tratamento, corrigindo e preparando a sobremordida dele.
E assim vou aguardando os dentes irromperem. Quando eles terminarem a erupção, está praticamente pronta a sobremordida. Vou mostrar aqui com mais detalhe então o caso. Ó. Era uma dentadura ainda no segundo período transitório, não tinha todos os dentes. Então eu priorizei fazer um arco base, intruir e ficar aguardando os posteriores irromper mais para que eu pudesse, aí sim, ir montando, mas já teria adiantado bastante por ter corrigido a sobremordida. Lembra, principalmente em pacientes desfavoráveis, quanto mais cedo você começa, menor será o problema a ser resolvido lá na frente. Muito bem, ó. Arco base. Gostaram? Vou mostrar um outro exemplo de um paciente também nesta fase, né? Na troca dos dentes, era um paciente que também começou cedo e ele ainda não tinha os caninos e pré-molares irrompidos. E era uma queixa do paciente. Era o apinhamento e a sobremordida. Aí a mãe disse, doutor, não dá para começar pelo menos o aparelho para que a gente não fique com esses dentinhos apinhados? Dá, mãe. Mas se eu fizer um alinhamento 4x2, que eu faço normalmente em fios redondos apenas, eu ficaria na metade do caminho. Eu teria corrigido o apinhamento, mas teria deixado a sobremordida. E aí entramos com arco base. Veja aqui então a sequência que a gente foi já assim, após ter nivelado os 4 incisivos, instalando o arco base. Então eu rapidamente faço um alinhamento até um 16 ou 18, tiro, e aí não preciso do fio principal, só preciso dos 4 incisivos com o arco base. E fomos corrigindo a sobremordida dele. Muito bem. À medida que forem rompendo os dentes posteriores, eu fui incluindo eles no aparelho, mas a sobremordida já estava corrigida. E de novo reforçando. Em pacientes mais desfavoráveis, um padrão mais horizontal, ela ficaria demorando muito tempo. Então eu não espero a erupção de todos os dentes para poder usar curvas reversas. Eu começo, às vezes, trabalhando com arco base, e só lá na frente, quando realmente todos os dentes estiverem praticamente prontos, é que eu posso até inverter e continuar com curvas reversas, que foi o que eu fiz aqui. Iniciei com arco base, complementei depois com curvas reversas nos fios de aço. Mas quando eu comecei com as curvas reversas, vejam o quanto eu já tinha de correção. Praticamente estava pronto. Finalização do alinhamento e nivelamento e a finalização do caso. Arco base também, excelente acessório para correção da sobremordida profunda. Está aqui o início, usando o arco base quando não tinha apoio dos posteriores, e depois a finalização, quando todos os dentes irrompidos eu já tinha já na frente ali o arco base. Tranquilo? Muito bem. Para finalizar essa primeira parte, deixa eu dar aqui uma dica. Toda sobremordida nós sabemos, toda sobremordida nós sabemos, ela tem ali uma estabilidade meio que comprometida. E você, na hora de corrigir, sempre deixa ela de topo. Não use na fase final elásticos quadrados na bateria posterior. Você brigou durante meses para subir, não vai ser agora que você vai trazê-la de volta. Então você deixa ela de topo mesmo, levemente até aberta, se puder. E fique tranquilo porque ela vai descer. Como eu disse, 15 a 20%, ela volta para sua fase inicial. Essa correção da sobremordida, ela fica mais bacana quando você tem um paciente mais favorável, normodólico, ela recidiva menos. E você, quando faz a correção da sobremordida, um fato importante é você corrigir as inclinações. É colocar a própria inclinação dentária a seu favor, tá bom? Então, não deixe muito verticalizado os dentes, não. Olha aqui esses dois casos em que um terminou muito bem, eu tinha corrigido a sobremordida, e deixei ele nas inclinações corretas. A própria inclinação trabalha a seu favor. Já no segundo caso, que é esse aqui, eu terminei muito verticalizado. Isso vai comprometer bastante a estabilidade da minha correção da sobremordida. E por fim, pacientes que terminam com overjet, ou seja, você só alinhou, nivelou, ele tinha um problema ou de discrepância volumétrica com excesso no superior, ou você não corrigiu a classe 2,
você vai pagar um preço por isso. É só desmontar o aparelho que volta tudo, tá? O porquê da importância de corrigir o problema sagital do paciente ou o volumétrico dele? Para que você faça o superior tocar no inferior. Tem que ter essa oclusão entre os dois para que um estabilize o outro. Se você deixa um trespasse ainda entre o superior e o inferior, nem precisa corrigir a sobremordida. É fato que vai voltar. Tá bom? Muito bem, pessoal. Deixei esse vídeo, então, aqui como essas dicas clínicas para que a gente possa bater um papo de vez em quando sobre os problemas mais emergentes que a gente tem na clínica, e um deles eu sabia, a sobremordida, todo mundo fala sobre isso. Espero ter deixado aqui algumas dicas nesse insight, e vou produzir mais sobre alguns outros temas, tá? Pelo menos essas gravações aqui, elas vão ativar um pouquinho para você relembrar o que é importante ou saber da importância disso na sua vida clínica. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.